Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, ao lermos o que está no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, tem uma narrativa bem curiosa, bem como um mistério que foi revelado ao profeta João quando este foi preso na ilha de Patmos por ordem de Roma para ali morrer. Essa revelação aconteceu quando foi aberto o 7º selo. E quem abriu esse selo? O Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus, o Cordeiro de Deus. E por que Jesus, em algumas passagens da Bíblia, é mencionado com esse nome? É porque naquele tempo todo pecado era pago com sangue, e sempre sangue de um cordeiro. E como um cordeiro manso, Jesus foi levado ao Calvário para morrer na cruz e teve seu sangue derramado para pagar os nossos pecados. Voltando ao 7º selo, quando Jesus o abriu, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Observe que este lapso de tempo, que é o único caso no céu já registrado pela Bíblia. Imagine a cena do panorama do céu em transição para uma cena de profundo silêncio. Imagine os céus geralmente vibrantes, agora envoltos em um silêncio inspirador. Este silêncio não é vazio. Está carregado de antecipação, sobrecarregado pela gravidade do momento. É como se a própria criação prendesse a respiração, aguardando o desenrolar da justiça divina. É como se todo o céu, todos os santos, todos os incontáveis anjos soubessem o que está prestes a se desenrolar na terra. Este silêncio fala mais alto do que qualquer toque de trombeta. É a calmaria antes da tempestade, uma ópera divina antes do início dos julgamentos, tão importante que até os seres celestiais não ousaram falar. A quebra do 7º selo pelo Cordeiro de Deus marca um momento crucial na narrativa celestial, uma pausa solene que chama a atenção de todas as criaturas, grandes e pequenas, no céu e na terra. Este silêncio no céu, que dura meia hora, é uma prova da magnitude do que está por vir. É um momento solene e sagrado de reflexão e antecipação. Os habitantes do céu, que estão acostumados à adoração contínua e às expressões alegres que enchem os salões do céu, permaneceram agora em silêncio solene. Esta não é uma pausa comum, é um silêncio celestial. Isso demonstra a gravidade dos julgamentos iminentes de Deus, em uma pausa dramática que aumenta a sensação de expectativas e solenidade. Os julgamentos contidos no pergaminho selado até este momento estão prestes a ser revelados. A tensão narrativa aumenta à medida que o pergaminho é finalmente aberto, revelando os decretos divinos que irão remodelar os cosmos. O silêncio serve como um prelúdio para a revelação dos justos julgamentos de Deus, um lembrete gritante do poder e da santidade do Todo-Poderoso. Ao contemplarmos este silêncio no céu, somos lembrados da reverência devida à majestade de Deus e da seriedade com que Ele aborda o julgamento do pecado. É um momento que exige introspecção e admiração, um momento para reconhecer a soberania e a justiça de Deus. Este silêncio não é apenas uma ausência de som, é uma declaração profunda da deidade dos planos de Deus, um intervalo divino antes da revelação dos seus justos anjos. Isto nos convida a permanecer em humilde adoração, para refletir sobre a nossa própria posição diante do juiz de todos, enquanto o próprio céu faz uma pausa e silenciosa antecipação. Nós também somos convidados a fazer uma pausa, a refletir e a preparar os nossos corações para as revelações dos justos de Deus. Este momento de silêncio dos reinos celestiais serve como um poderoso lembrete da natureza inspiradora e insondável dos planos de Deus, um prelúdio divino para os julgamentos, que revela sua majestade e justiça a todos. O importante a fazer primeiro é observar o que está acontecendo no mundo, que esse silêncio venha a ser revelado.
no livro de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 ao 14, que diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades, e o número deles eram milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas neles há, dizerem: o que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam: Amém. Por amar esse mundo, Deus tem um limite para a sua paciência. O mundo que rejeitou o seu Filho por tanto tempo, finalmente experimentará a ira total de Deus sem limites. Imaginou o que está para acontecer? Porque nunca na história os anjos ou os habitantes do céu testemunharam a plena ira de Deus sem limites. Nós, como cristãos, subestimamos grosseiramente e ingenuamente a grande tribulação e os eventos que ocorrerão durante a grande tribulação. No livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 21, Jesus, falando naqueles dias, declarou que: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Essas palavras profetizadas pelo próprio Cristo carregam um peso que deveria nos fazer pensar, pois se o Criador do tempo fala de um momento como o mais terrível, então a sua gravidade está além da nossa compreensão. Ao longo dos anais da existência humana, temos testemunhado muita devastação e tristeza em escalas inimagináveis. Entretanto, o tempo de que Jesus fala ultrapassa tudo isso, tornando-se um lembrete claro da seriedade da profecia e do futuro que o aguarda. Então sabemos o porquê que todo o céu esteja em silêncio. Estava para acontecer terríveis guerras, pragas, fomes e genocídios que em toda a história do mundo aconteceram. Cada uma dessas calamidades deixarão cicatrizes profundas na humanidade, moldando o curso das nações e a vida das pessoas. As guerras derrubarão cidades, as pragas dizimarão milhares de vidas, a fome colocará nações de joelhos e os genocídios apagarão culturas inteiras. O horror cumulativo destes eventos ao longo da história não serão nada em comparação com o que foi predito, destacando a escala sem precedentes da tribulação que se aproxima quando Deus derramar a sua ira sobre o mundo que rejeita a Deus. A ira de Deus, conforme retratada nas Escrituras, é justa e santa, uma afirmação necessária da justiça divina diante do pecado e do mal persistentes. A tribulação será um momento em que a ordem natural será derrubada e os próprios fundamentos do que entendemos sobre a vida e sobre Deus serão abalados em sua essência. Todo o céu sabe o que está por vir. Todo o céu ficará admirado com a fúria e a ira do espanto que está prestes a ser desencadeada. Durante estes 30 minutos, penso no que Jesus fará, pois ele sangrou e morreu por este mundo e pelas pessoas que nele vivem, pois deu a vida e morreu, e a morte mais vergonhosa de todas. Ele abandonou sua vida perfeita por um mundo imperfeito. O que o meu Senhor Jesus estará pensando durante estes 30 minutos de silêncio? E o que foi que deixou todo o céu em silêncio? Então vamos refletir. Nunca na história de toda a humanidade Deus liberou toda a sua fúria de uma só vez. E agora ele está prestes a fazê-lo. E todos os habitantes do céu veem a ira de Deus crescendo a um patamar insustentável. Esse silêncio de meia hora
tempo que não podemos saber a sua duração em comparação com a contagem do tempo da terra, mas será um momento de espera e observação, enquanto os anjos e santos no céu esperam instruções do Senhor, em uma preparação para eventos que virão. Este silêncio será seguido pelos 7 anjos que receberão as 7 trombetas para soar. Mas antes de tocarem, outro anjo ofereceu incenso dourado e orações a Deus, incenso este que resultará em estrondos e terremotos. Esses eventos alertarão os 7 anjos que está na hora de soar as suas trombetas. À medida que cada trombeta soava, um desastre diferente era desencadeado: granizo, fogo e sangue, destruição da vegetação e dos recursos naturais da terra, montanha ardendo em fogo que é lançada ao mar, causando a destruição de 1/3 das criaturas marinhas, a precipitação de uma estrela chamada Absinto, que cairá do céu e vai envenenar 1/3 das fontes de água doce da terra. A 4ª trombeta trará escuridão para 1/3 da terra. Esses eventos terão o propósito de chamar a atenção da humanidade para o arrependimento. Os desastres descritos aqui, capitulados, não são atos aleatórios de violência, mas sim parte do plano de Deus para a redenção, porque mesmo nestas horas finais, Deus está interessado em que os corações dos homens se voltem para Ele em arrependimento. Apesar de duras, as primeiras 4 trombetas revelam a verdadeira extensão da misericórdia do julgamento de Deus, porque são julgamentos parciais, atingindo apenas 1/3 e tem como objetivo alertar e levar um mundo rebelde ao arrependimento antes da revelação da cortina final. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e segue-se o inferno e o fogo, misturados com sangue, e serão lançados sobre a terra. E a 3ª parte das árvores será queimada e toda grama verde será queimada. O segundo anjo, ao tocar, e por assim dizer, uma grande montanha queimando em fogo, será lançado ao mar. E a 3ª parte do mar se tornará em sangue, e morrerá a 3ª parte das criaturas que estão no mar. E a 3ª parte dos navios será destruída. Quando o 3º anjo tocar a sua trombeta, cairá do céu uma grande estrela ardendo como uma lâmpada, e cairá sobre a terra, e cairá sobre a 3ª parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E a 3ª parte das águas se tornarão em águas impróprias para o consumo e qualquer uso, e muitos homens morrerão. E quando o 4º anjo tocar a sua trombeta, a 3ª parte do sol será ferida, juntamente com a 3ª parte da lua e a 3ª parte das estrelas, propiciando o escurecimento deles, afetando os brilhos. Após todos esses fenômenos, aparecerá um anjo voando pelo meio do céu e gritando em voz alta, repetidamente, a expressão de 3 ais para os habitantes da terra. Depois desses eventos, então entendemos que, ao ser quebrado o 7º selo por Jesus Cristo, que o céu e todos os seus habitantes ficaram em silêncio diante de tantos juízos que estavam para acontecer. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.